Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu, Rafinha, estarei num papel diferente agora, né? A Flor tá de férias, porque todo mundo merece descansar, então hoje eu tô com esse desafio de ser host e trouxe duas pessoas maravilhosas pra gente conversar aqui, que é a Ju e a Fê. O assunto de hoje é um assunto que vocês já devem ter ouvido falar em muitos lugares, que é o RH precisa ser estratégico. Mas a gente tava conversando agora nos bastidores exatamente o que falta dentro desse assunto, que é como, na prática, como é que a gente faz isso acontecer, né? E tem um caso muito legal que a gente já vai começar a contar aqui, que é o caso da Ju, mas antes de mais nada, eu vou pedir para elas se apresentarem. Por favor, Ju e Fê, falem um pouquinho de vocês. Bom, eu sou a Fernanda Magalhães, consultora da Knauer, trainer aqui da K21. É uma delícia estar aqui mais uma vez, é sempre muito gostoso gravar os podcasts aqui junto com pessoas diferentes. E Ju, tem tempo que a gente não se via, então muito bom estar aqui com você também. E é isso, acho que a gente vai discutir hoje um tema bem interessante para tentar trazer um pouco de reflexões, mas também um pouco de como que a gente pode resolver essa dor, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então fica com a gente que vai ser muito legal. Oi Fê, oi Rafinha, oi pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, duas referências de mercado para mim. E eu sempre trago o Love the Problem nas minhas redes sociais, sempre referencio, gosto muito de escutar. E, bom, meu nome é Juliana Goulart, eu trabalho hoje como Head de Pessoas e Cultura na Light Farm e vim com esse objetivo para a Light Farm de como que a gente tornava o RH estratégico, então é algo que a gente pode falar bastante hoje aqui. Super ansiosa. Boa, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Estava super empolgada para gravar esse episódio aqui. E aí, Ju, eu queria começar pedindo para você contar a história que originou todo esse nosso assunto, né? Que é uma dor, né, que a Ju passou recentemente aí e que a gente desconfia que tem bastante gente passando pela mesma coisa. Rafinha, no caso eu ainda tô passando por essa dor. O que acontece? Eu fui abrir uma vaga de business partner para o meu time e encontrei uma dificuldade gigantesca de realmente ter candidatos no mercado que consigam olhar para o negócio como um business partner deveria, né? Com esse olhar estratégico, esse olhar para o negócio. E aí eu resolvi compartilhar essa minha dor no LinkedIn, porque, de fato, eu tive uma quantidade gigantesca de candidatos para a vaga, foram mais de 2.000 candidatos, e a gente teve uma dificuldade para triar, está tendo uma dificuldade para triar, porque os candidatos, o que a gente vê é que o mercado, ele mudou o nome de analista de RH para business partner, generalizou esse nome, mas na realidade, muitos dos candidatos continuam atuando como um analista de RH, com um olhar muito mais para a tarefa, um olhar para processo e não um olhar conectado ao negócio, qual é a necessidade. Então, a partir daí eu resolvi compartilhar essa dor como um desabafo no LinkedIn e isso começou assim a viralizar. Todo mundo se identificou com essa dor e tiveram muitos comentários, cada um trazendo sobre a sua perspectiva e a sua ótica. E eu comecei a pensar, se tem tanto treinamento de business partner hoje no mercado, o que está acontecendo? E aí eu comecei a pensar nas mentorias que eu dou, né? Eu tenho uma consultoria que dou muito mentoria individual. E aí eu comecei a perceber um padrão, pode não ser um padrão, óbvio, né? Uma hipótese que eu já estou trazendo aqui e estou levantando, de que tem muita liderança que trava um pouco esses colaboradores que buscam uma certificação, buscam um treinamento para se tornarem estratégicos e quando retornam para a empresa, começam a ter metas que são metas tarefeiras. Então, às vezes, tem uma meta fazer 2 team buildings a cada 6 meses. E aí ele precisa executar um team building, não sabe nem o porquê que ele está executando, mas está na meta, tem que fazer, e aí? E aí ele tenta começar a atuar de forma estratégica, olhar para a necessidade do cliente, qual é o foco, como que eu gero mais impacto no business, no negócio, quais são as metas, e é travado por essa liderança. Ou quer participar de rituais estratégicos e não consegue espaço para isso.
enfim. E aí daí começamos a conversar e veio a ideia aqui desse episódio. Eu adoro que quando a pessoa já é de casa no Love the Problem, ela já começa a falar de hipótese, de não ser tarefeiro. Eu fico muito feliz. Muito bom ouvir isso. Sinto muito pela dor, obviamente, né? Mas vamos falar um pouquinho disso e quem sabe alguém tá ouvindo a gente já começa aí a entender melhor como colocar isso na prática e se torna uma boa pessoa candidata aí pra essa sua vaga, né? Pode ser uma coisa legal aqui de saída desse episódio, né? Fê, eu queria que você comentasse um pouquinho, dentro desse contexto aí da Ju também, o que você tem visto nas empresas, né? Você que atua em vários contextos diferentes como consultoria, e a Ju trouxe essa questão do impedimento que muitas vezes quem tá querendo ser estratégico acaba encontrando barreiras pelo caminho, né? Como é que a gente destrava essas barreiras? O que você vê hoje que dá pra gente destravar nesse RH para que a gente consiga trazer essa estratégia para algo prático mesmo? Legal, Rafinha. Primeiro eu só queria reforçar ali um ponto que a Ju comentou, que eu concordo muito, que é o que a gente chama muito aqui na K21, nos nossos treinamentos, que a gente fala que houve ao longo do tempo, Ju, talvez resumindo o que você está querendo dizer, houve uma juniorização do papel do BP. Quando você fala que você recebe muitas candidaturas de pessoas que, na verdade, quando você vai olhar a experiência, o background daquele indivíduo, eles estão muito mais no lugar ainda, talvez júnior ou talvez pleno, de analista mesmo de RH, num lugar mais numa camada operacional, e não nesse lugar tático-estratégico, né? Que é onde a gente espera que um BP atue. E por isso, sim, normalmente bons BPs têm essa senioridade, né? Conseguem conversar muito sobre o negócio, sobre os desafios de mercado, entendem a concorrência. Então, sai um pouco desse lugar de só a visão de RH, vou dizer, tradicional, tá? Porque eu sei que muitos RH já não estão nesse lugar, mas uma visão muito tradicional de só olhar as pessoas, para de repente a gente sair dessa caixinha e começar a ir lá nesse mar onde a tua organização navega e falar, aí, deixa eu ver aqui o que tem, né? Quem são os competidores, o que tem, o que tá acontecendo no mercado que nos impacta, e como é que a gente usa isso a nosso favor para usar as pessoas aí sim, né? Para gerarem aí grandes resultados. Então é só esse ponto, né? Acho que para conectar aí com o que a Ju falou. E aí, Rafinha, eu acho que também tem um outro ponto que é assim, que eu observo. Eu tenho uma outra hipótese também, Ju, que é o seguinte, eu não sei o quão claro está o papel de RH para dentro das organizações, para essas lideranças que normalmente os BPs atendem, né? Porque são os clientes, né? Vamos dizer assim, são os grandes clientes que cada BP normalmente atende ali uma unidade de negócio, e às vezes tem uma penca de gestores ali dentro que fica até difícil para um BP só gerir, né? Dar conta de tantos stakeholders, de tantas necessidades, de clientes, né? Gestores de áreas diferentes, com desafios nos seus times e competências que têm que ser desenvolvidas, né? E tal. Então, assim, eu vejo que eu tenho uma hipótese de que talvez muitas lideranças sequer saibam exatamente como que um BP pode ajudá-las. Tá? Então, eu acho que tem esse lado. Eu não sei se você também vê isso no seu dia a dia ou nas outras experiências que você já teve, mas eu passeando em tantos lugares assim de consultoria e vendo realmente diversas indústrias, eu acho que tem ainda um lugar, oportunidades aí que daria pra gente explorar enquanto BPs. De posicionar melhor esse papel nas discussões, nas reuniões, nas governanças, preparar essas pessoas para que elas de fato estejam lá sentando na mesa tomando as decisões difíceis da continuidade do negócio ou onde a gente vai investir, onde a gente vai apostar. Eu vejo que esse papel podia, ocupar muito esse espaço ainda. Enfim, é uma hipótese aqui. Por quê? E eu tô falando isso porque nas experiências, Rafinha, quando eu vou num trabalho de consultoria e muitas vezes participo lá de reuniões da alta gestão, da diretoria, ou falar sobre o futuro de alguma coisa, ou do produto X que a gente precisa lançar, ou do desafio tal da IA que agora tá vindo, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? E hoje a IA preenche aqui com o que você quiser, né? Amanhã vai ser outra coisa e daqui a 5 anos vai ser outra coisa. Normalmente a pessoa do RH não tá nessa discussão, gente. E assim, quantas vezes a gente já falou isso aqui? E quantas vezes a gente vai precisar repetir? O RH muitas vezes não tá na sala, tendo essa conversa junto com o gestor. O BP, então, aí, Ju, ficou para trás, né? O BP tá lá fazendo o operacional, organizando o team building. Então, eu acho que tem uma coisa dos dois lados, sabe? Pode ser que tenha acontecido uma juniorização do mercado sobre o papel,
e sobre o que ele faz, mas eu acho que um pouco é meio causa e efeito, assim, sabe? Um pouco parte disso pode ser também porque dentro das organizações a gente talvez não esteja conseguindo usar da melhor maneira possível o BP e não nem saiba como que a gente pode usar da melhor maneira, sabe? Não, eu ia dizer que eu concordo, acho sim que isso acontece bastante, até por uma falta de conhecimento da própria diretoria, assim, né? O que se espera da área de pessoas e cultura e como que a área de pessoas e cultura pode ajudar a alavancar os resultados organizacionais. Acho que falta essa visão também da alta liderança. Mas eu também me pergunto como que a liderança da própria área de pessoas está se posicionando e o que ela está levando para esse fórum, que é ela que tem esse espaço para levar o potencial da área para essa alta liderança e mostrar o que ela pode entregar. Quais são os dados, quais são as métricas, para o que ela está olhando e como que ela está sendo provocativa, inclusive no momento quando as metas da área de RH, de pessoas e cultura, ou como estiver sendo chamado hoje no mercado, como que ela está provocando ali na construção dessas metas para que essas metas realmente gerem valor e não sejam metas também tarefeiras, né, que vão levar o time dela para não olhar para resultado, e sim só para essa entrega, sem saber se está gerando valor. Pegando esse ponto que vocês trouxeram do papel, acho que seria legal aqui trazer um desafio para vocês, que é, em um tweet, qual é o papel do BP, então? Se o BP não é esse analista, né, júnior, se o BP não é essa pessoa que atua quase que como um secretário, secretária, se o BP não é essa pessoa que está só inserida num contexto de cultura e pessoas, mas está inserida num contexto de negócio. Então, ok, qual é o papel do BP, então, na visão de vocês? Inteligência artificial free, tá? Que agora eu uso esse selo, assim, IA free. Tipo, é a gente com a gente aqui conversando, tá? Eu diria assim, Rafinha, até se eu tivesse que talvez colocar no tweet, né, numa frase curta, eu gosto muito de dizer, inclusive, já fazendo jabá, que isso tá lá no livro do RH, acho que a gente escrevi com o Marcos Garrido, tem um capítulo só falando sobre o HRBP, e lá a gente fala muito, usa essa analogia assim do BP, ele ser a ponte, né, ou a cola, eu gosto muito de usar essa palavra, ele é a cola entre tudo que o RH faz, todos os produtos e serviços que o RH gere e entrega para a organização, seja, por exemplo, recrutamento e seleção, já ficou maior que um tweet, mas ele é a cola, né, de tudo que o RH faz, produtos e serviços, vamos pensar assim, e tudo que o negócio está discutindo, tudo que o negócio tem no seu portfólio, tudo que o negócio está desenhando de estratégias de expansão ou de mudança, atualização ali no seu portfólio, ou a gente precisa abrir uma nova filial, ou não, vou fechar essa daqui para focar naquela dali. Então, eu gosto de dizer que o BP, eu vejo muito o BP como essa cola, essa ponte que consegue falar a linguagem de tudo que o RH tem que gerir para a organização, para melhorar as pessoas ali, desenvolver as pessoas e entregar o que tem que ser feito, né? Mas ele também consegue sentar nessa mesa do negócio e conversar sobre os produtos, sobre a estratégia, sobre os números, sobre as metas e tal, né? Então, ele faz essa cola nessa tradução da estratégia do negócio para o universo de RH do tipo, tá, então o que a gente vai fazer com a nossa gente para conseguir chegar lá e entregar esses números? Eu vejo muito dessa forma. Ju, você que tem muita experiência, o que você acha? Eu acho que você resumiu bem. Eu não sou muito boa com essa coisa de um tweet, porque eu também não falo pouco. Então, você me deu um desafio gigantesco, eu teria que usar a IA para me ajudar a resumir. Mas eu acho que você resumiu muito bem, porque eu acho que o PP ele fica exatamente nesse papel. Por ele estar ali junto com as áreas, ele sabe quais são as dores, quais são os impedimentos, quais são os gargalos. E ele também tem esse olhar de pessoas, esse conhecimento, ele conhece os dados, da pesquisa de clima, ele tem o turnover, então ele sabe também as dores pelo lado da área de pessoas e ele precisa olhar para todos esses dados, né? Ele precisa correlacionar tanto os dados de negócio quanto as métricas da área de pessoas. E aqui tem até um disclaimer que depois eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso, que era uma das minhas perguntas quando no processo de recrutamento e seleção eram de métricas. E aí, mas voltando aqui, né? Tá vendo? Eu vou para lá, imagina isso no tweet. E aí, quando eu acho que ele é exatamente essa ponte, esse elo, olhando para as necessidades, né? E como que ele alavanca os resultados, ajuda a alavancar, fazendo essa conexão. Então, eu diria que a ponte entre negócio e pessoas é muito bom. Acho que é por aí mesmo. Muito bom, olha, pra quem é ruim... Eu joguei no tweet. Ótimo, eu joguei no tweet aqui agora. Com a ajuda do estagiário, né? Que eu chamo carinhosamente de Yara, né? Que pode ser também... a Yara me deu uma sugestão aqui, gente. Um BP estratégico, basicamente, numa frase de efeito, ele traduz a estratégia em capacidade de execução. Eu gostei. Gostei também. Pode ser por aí. Estagiário é muito bom.
O estagiário é muito bom. Então, mas é isso, sabe, Rafinha? Eu acho que ele... E tem um lugar também aqui, só que eu só queria botar um temperinho também, acho que no papel do BP, juro, não sei se você concorda, que é assim, para ele sair desse lugar de execução, ele talvez tenha que assumir um lugar muito mais de facilitador, de consultor interno, de entender, ler o cenário, capacidades que normalmente um consultora tem, né? Você entender o cenário, entender quais são os problemas, as necessidades, ajudar a priorizar. E aí, em cima disso, sim, usar os produtos e serviços de RH para ir resolvendo essas tretas organizacionais, né? Esses problemas que tocam gente, que tem a ver com botar a pessoa certa no lugar certo ou desenvolver a tua base, né, de pessoas para conseguir lá na frente resolver aquele problema lá que vai surgir para o teu negócio. Então, quem é essa pessoa que olha isso, né? As lideranças em geral estão olhando isso dentro das suas áreas, dos seus times. Mas, gente, elas têm 300 outras coisas nas pautas, né? Na mesa delas, ali na agenda para fazer. Se tem alguém que tem um olhar puramente ali de mais voltado para pessoas, mas que consegue falar com o negócio, e por isso ele é um partner, né? Ele é, como o próprio nome diz, ele é um parceiro das áreas de negócio para ir lá e ajudar a resolver esses problemas, que é através das pessoas que a gente vai conseguir resolver. Então, acho que por isso que eu falo que o BP é essa cola, ele cola todos esses pedaços, sabe? Dentro da organização. Enquanto vocês falavam, me veio um resumo aqui na cabeça, e aí vocês me digam se faz sentido, mas o que me parece, né? Que, olhando para esse papel de forma estratégica, a gente precisa, de certa forma, redefinir o que é sucesso para um papel de BP. Porque o sucesso do BP não está só nos indicadores de RH. Se eu tenho a melhor equipe do mundo trabalhando da melhor maneira possível e não está tendo resultado de negócio, o BP não fez um bom trabalho. E talvez essa seja a grande virada de chave. Porque eu não quero resultado de negócio a custo das pessoas, mas eu também não quero não olhar para esse resultado de negócio a custo da saúde da minha organização. E alguém que consiga conciliar e equilibrar essas duas coisas é que vai estar posicionado nesse lugar estratégico. Faz sentido ou eu falei abobrinha aqui? Faz sentido sim, Rafinha. E esse foi exatamente o exemplo que eu ia trazer. No meu processo de recrutamento e seleção, eu já adaptei ele, tá, gente? Melhoria contínua. Eu tô vendo como é que eu consigo identificar em 2.000 candidatos os candidatos mais estratégicos. Mas lá no início, antes de eu adaptar, eu tinha uma pergunta que era exatamente quais eram as métricas que ele utilizava no papel de BP. E as métricas vinham sempre as mesmas. Turnover, NPS, clima. E cadê a conexão com o negócio? Ele, para ser um bom business partner, para ser um business partner estratégico, ele precisa olhar para as métricas de negócio. E ali, eu não estava nem perguntando quais eram as métricas que ele utilizava. Eu queria saber como é que ele, como BP, qual era a métrica que ele tinha para garantir a efetividade do papel dele no dia a dia. E aí eu estava querendo que ele relacionasse resultado. Não tinha uma resposta certa, não tinha uma métrica certa. Eu queria só ver como é que era a visão desse candidato. A visão dele estava atrelada para resultado? Ou exatamente, né, olhando ali mais para a tarefa do dia a dia? E eu não encontrei um resultado que não trouxesse essas métricas, que são métricas de RH, que a gente precisa acompanhar, não é que elas não sejam importantes, elas são muito importantes, porém o que eu esperava ali do candidato era essa visão estratégica, essa visão sistêmica do todo. E foi isso que eu senti muita falta no processo. O Rafinha, sabe o que me lembrou também essa fala da Ju? Você que também é expert trainer de Management 2.0, me lembrou muito sobre um princípio do management, né, que fala sobre gerir o ambiente e não as pessoas, né? Porque a partir de mecanismos que você traz para o ambiente, você incentiva que as pessoas se comportem de uma determinada maneira, né, para atingir o resultado A, B ou C. E me lembrou, a fala da Ju me trouxe esse insight aqui, né, do quanto que esse princípio, na verdade, não conecta também com um pouco esse papel do BP. A gente quer que ele pare de atender pedidos, certo? Deixe de ser mais operacional. Então, o que sobra para ele? Olhar para esse ambiente para justamente gerar as condições e apoiar que essa estratégia aconteça através das pessoas. O como ele vai usar isso é usando produtos e serviços e processos de RH, que tem que ter toda a sua dinâmica, né, também de melhoria contínua, suas métricas que têm que ser acompanhadas e tá tudo certo. Mas no final do dia, como é que ele traz todos esses processos e, né, todo o universo de RH e apoia nesse ambiente, sabe? Na construção desse ambiente para ajudar as áreas de negócio.
O próprio Management 3.0, só para citar aqui, né, o Jürgen, ele fala que a gestão é importante demais para ficar só na mão dos gestores. Então, gente, não adianta a gente botar também, né, toda a responsabilidade em cima da liderança, é o gestor da área ou do time que tem que fazer, porque é importante demais para ficar só na mão dos gestores, né? Então, claro que tem os 50% do time, mas tem também essa parcela que, por exemplo, um BP, nesse lugar que o BP poderia estar ocupando, né, para construir espaços que apoiem na execução da estratégia, né? E aí, Fia, o que a gente vê muito hoje no mercado também é o business partner tendo dupla função, né? Ele é um business partner, mas ele faz recrutamento e seleção. Ele é um business partner, mas ele tem que fazer treinamento e desenvolvimento. Ele é um business partner, mas às vezes ele está fazendo até folha de pagamento. Então, né, quando você vê admissão, enfim, aonde que sobra tempo no dia a dia desse business partner para ele ser realmente estratégico, para ele realmente conseguir gerar o impacto que é o que a gente espera? Eu vejo muito isso como uma dor também no mercado, sabe? Talvez até por isso estão atentos daquele post ter viralizado tanto. Porque se ele está ali nesse papel, tendo que olhar para todos esses processos, novamente, como eu falei, eu não estou desmerecendo quem tem essa atuação. Toda essa atuação é importante. A gente precisa pagar salário para que as pessoas estejam satisfeitas, mas são papéis diferentes, né? A gente tem a pessoa que vai estar fazendo folha de pagamento, a gente tem a pessoa que vai estar olhando para recrutamento e seleção, vai trazer as pessoas certas para os cargos certos, né? Olhando também para a necessidade. E aí também é importante ter essa visão estratégica. E aí, nesse momento que o BP faz a diferença, porque ele está lá entendendo do negócio para ajudar o recrutador a fazer o recrutamento correto, a ter mais assertividade no perfil que foi desenhado. Mas muitas vezes o BP ele tem que fazer também o alinhamento de perfil, ele tem que olhar, fazer o hunting, ele tem que buscar ali, né, o hunting, buscar treinamento e desenvolvimento no mercado. Então tem também essa dor hoje que eu acho que é difícil de a gente endereçar, porque eu sei também que aí vem o lado da empresa, né? Nossa, mas a gente não tem um budget tão alto, como é que a gente tenta duplar? Não sei se, né, de repente todas as empresas precisam ter um business partner que seja só business partner, mas precisa dedicar tempo para isso. Então como que a gente vai aos poucos dedicando tempo e abrindo espaço dessa pessoa que, né, se hoje ela é só recrutamento de seleção, precisa que ela tenha um tempo dedicado para ser estratégica, porque se isso não acontece, não tem como você achar que a área vai virar a chave também. E como vou pegar aqui o que a Fê falou, né? As IARAs estão por aí, né? A inteligência artificial, a IA, ela tá aí exatamente para ajudar a gente a tirar muito desse trabalho operacional que às vezes fica sobrecarregando as pessoas com algo que é repetitivo, que é passível de automação, que dá pra gente fazer de um jeito muito mais eficiente e deixar elas para cuidarem da estratégia de fato, né? Então, acho que uma das questões importantes aqui, e aí, se vocês tiverem também insights sobre isso, eu queria ouvir muito, como que a gente usa a IA dentro desse contexto para otimizar esse trabalho do BP de forma que ele não fique preso nessa parte operacional, para que ele consiga atuar naquilo que realmente importa, sabe? Vocês têm algum insight, alguma história por aí que dá para trazer pra galera? Eu não tenho nenhuma história específica, Rafinha, específica para BP, né? O BP usando e tal, mas o que eu tenho visto muito, tanto da gente, inclusive, usando aqui internamente, né? E alguns clientes também por onde a gente tem passado, porque claro que, né, dentro do ambiente corporativo ainda existe uma questão de pegar teus dados e jogar numa IA qualquer aberta, né? Então tem uma questão de confidencialidade. Então, mas assim, existem N histórias. Eu, por exemplo, né, agora mesmo, hoje mais cedo, estava numa reunião com um cliente de geração de energia. A gente vai fazer um workshop lá. E eles estavam contando de um case interno de construção de uma inteligência artificial interna, né, dentro de casa, para ajudar a resolver uma necessidade lá de acesso à documentação, né, acesso a contratos e tal. Os contratos que eles têm são de infraestrutura junto aos bancos e tal, de financiamento, são contratos extremamente complexos. E toda vez que eles precisavam acessar alguém do projeto, né, precisava acessar alguma cláusula específica ou ter alguma informação sobre a execução daquele contrato, era um Deus nos acuda, porque aí o jurídico que normalmente tem a leitura melhor sobre o contrato, mas aí o gerente do projeto precisa ter aquela informação, ficava uma coisa meio... E o que eu tenho visto muito de ganho de eficiência nesse sentido, né, nesse exemplo, eles criaram uma inteligência artificial interna dentro da empresa focada em fazer, por exemplo, extração e leitura de todos esses contratos extremamente robustos, complexos e tal, para que rapidamente você consiga responder uma pergunta sobre o que você precisa saber daquele contrato. E isso virou um case interno, eles estavam contando lá, porque inclusive, enfim, isso vai fazer parte do workshop, mas eu estou dividindo essa informação aqui porque é a gente usar a inteligência artificial no final do dia para simplificar o trabalho, né? Então, assim, como é que o BP, por exemplo, pode usar esse tipo de informação, né? Ou pode usar uma inteligência artificial?
Primeiro, obviamente, com todas as automações que já existem dentro de diversos processos e procedimentos, né, do próprio RH, já tem muita inteligência artificial sendo usada para recrutamento e seleção. Então, nossa, acho que dá para fazer um episódio só específico sobre isso, né? Mas acho que assim, é usar para justamente conseguir coletar esses dados e fazer análises, às vezes, que, gente, seria injusto também eu dizer que o BP precisa saber toda a parte técnica do negócio, né? Porque muitas vezes tem um techniquez ali que, cara, só é a área que está executando que vai saber. O BP precisa saber do techniquez? Não. Mas aí é onde eu acho que, por exemplo, a gente consegue usar uma inteligência artificial para apoiar a gente no entendimento mínimo que uma pessoa, num lugar de BP, precisa saber para conseguir conversar com o negócio. Falar, então peraí, tô entendendo que a necessidade, a dor é essa. O objetivo, então, é esse. Ou seja, algum mecanismo, Rafinha, de inteligência artificial, né, que nos ajude, que nos apoie, enquanto BPs, a ler melhor o que está acontecendo no negócio. É injusto dizer que o BP precisa saber tudo do que está acontecendo, todas as métricas e dominar o negócio inteiro. É impossível, talvez, dependendo do tamanho do seu negócio, é muito difícil e é muito justo mesmo exigir isso. Mas ele tem que ter um mínimo de capacidade de conversar ali com a dor do negócio. Então eu vejo muito nesse sentido, sabe? Tipo, por que não usar para consolidar dados, ler relatórios por você e resumir para você com os principais insights do que está ali, seja de um contrato, seja de algum reporte qualquer, né, que tenha a ver lá com a área de negócio que você atende, seja com estudar mercado, por exemplo, como é que é em outras empresas, concorrentes, como é que acontece esse tipo aqui nessa área de negócio, nessa unidade, quais são os desafios que outras empresas usam. Então, talvez, acho que para isso, sabe, acho que isso é uma ferramenta de super apoio para munir um BP para estar mais preparado para esse tipo de conversa. Eu vejo dessa forma. Não sei se a Ju tem outros exemplos aí, de repente. Eu diria que assim, até para ajudar a resolver essa dor do BP ter um duplo papel, o que eu tenho que fazer muito hoje no meu time é que eu acho que quando a gente fala do BP ser estratégico, quando até a gente fala de trazer agilidade para dentro do RH, eu vejo muito que é uma mudança de mentalidade mesmo, de você olhar mais para a necessidade do cliente no dia a dia, em todos os papéis, desde o papel do departamento pessoal, recrutamento, seleção, treinamento, todos. E hoje em dia eu vejo que com a inteligência artificial a gente começa a utilizar ela para partes muito operacionais e isso libera um espaço para que a gente possa desenvolver essas pessoas para terem outras capacidades. Então eu tenho um case aqui que eu acho que é super de sucesso, que é a pessoa que trabalha no departamento pessoal hoje, ela já está entrando em cultura organizacional, ela começa a facilitar as reuniões da nossa squad de cultura, coisa que talvez se não tivesse a inteligência artificial ela não estaria tendo esse espaço para co-criar em outras áreas dentro do RH e se desenvolver e se encontrar, porque ela está se encontrando, ela está brilhando. O reconhecimento aqui é até para a Sarinha, que ela depois vai assistir. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Como que a gente consegue abrir espaço, sabe, para desenvolver e até deixar as pessoas, de repente, testarem outros ambientes, testarem outras funções, porque, no fundo, aí ela não veio para substituir as pessoas, ela veio para nos facilitar, nos ajudar no dia a dia, para que a gente possa, né, e aí sim a gente possa ter, talvez, essa visão mais estratégica, aí você começa a ter espaço para conseguir olhar realmente para a necessidade, sai de ter só essa função operacional, né? Te ajuda no operacional. E talvez ajude esses líderes que hoje têm esse desafio do budget ser menor e de ter que ter um BP que tem esse duplo papel, a conseguir ter mais espaço na agenda dele para ele entrar nos rituais de negócio e se envolver com isso. E também, num outro case que eu posso trazer, são com as minhas mentoradas. Então, por exemplo, às vezes eu vejo que tem muita dificuldade de BP de conseguir criar um teste de hipótese e pensar na métrica do teste de hipótese, de como é que eu vou, por exemplo, num team building. Eu tive uma mentorada que tinha muita dificuldade de, antes do team building, conseguir pensar em métrica com o cliente dela para poder, depois do team building, validar se aquele team building tinha de fato gerado valor e não só sair do team building com meu cliente ficou muito satisfeito. Gente, depois de um happy hour, todo mundo sai satisfeito, né? Então, assim, como que a gente garante que atendeu o problema, a dor? Então, ela estava com muita dificuldade. Eu falei para ela, já deu o contexto ali no chat GPT, sem abrir qual é a empresa, sem abrir nome de gestor, nem nada, dá só o contexto da dor, do problema, pede para ele te ajudar com o teste de hipótese. Cara, foi incrível. Aí ela pegou ali o material, levou para o cliente, eles conseguiram metrificar antes do team building, fazer o team building e depois começar a acompanhar a metrificação para ver se tinha gerado resultado ou não. A gente ainda não coletou ainda, tá? Ela ainda é minha mentorada. Mas olha o potencial ali
que a inteligência artificial tem, sabe, para a atuação estratégica do business partner. Então, eu também sou um pouco suspeita para falar sobre o tema. Muito bom. Eu fiquei pensando que antigamente a gente saía, às vezes, de uma reunião se perguntando, nessa reunião podia ter sido um e-mail? E agora a gente tem as atividades que a gente tem que olhar e falar assim, essa atividade poderia ser feita por uma inteligência artificial, né? Porque quando a gente bota isso na mesa, é quando a gente consegue abrir esses espaços para pensar como é que eu resolvo essa questão de sobrecarga ou de acúmulo de papéis sem contratar mais gente, porque não dá para sempre contratar mais alguém para resolver aquela questão. E eu também não quero, enquanto BP, estar sempre travado no operacional, né? E aí a IA entra ali no dia a dia para conseguir apoiar a gente a conseguir esses respiros para exatamente desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver, né? E o que eu achei maneiro desse exemplo da Ju, muito legal, primeiro, parabéns aí pela iniciativa de vocês e de usar a IA, é isso, gente, é tipo, muito certeiro, tipo, bota ela para pensar também, dá umas ideias para você não sair de uma página em branco, ajuda demais, gente. E aí eu só queria conectar aqui o negócio, que eu acho que é o seguinte, isso abre espaço, inclusive, Ju, ajuda até, você falou, né, que alguns BPs que você deu um exemplo agora há pouco, que você tava comentando que, acho que foi na entrevista com algum BP, né, que você tava comentando aí pra tua vaga, que aí, que métricas você usaria e tal, pra ver, e aí só vieram as métricas que são comuns, né, dentro do universo de RH, é um turnover, um NPS de alguma coisa, ou a satisfação ali, se o treinamento foi bacana ou não, né, tipo, na entrevista ali, no case que vocês trabalharam, rolou vou chamar de, com toda licença poética, de o basicão, né, o arroz com feijão, que talvez, né, todo o RH provavelmente controla, olha, monitora. E aí, talvez, como eu tava dizendo, talvez o BP nem saiba mesmo que métricas são essas de negócio que ele deveria estar olhando. Então, assim, usa a Yara, usa a inteligência artificial para te dar essas ideias também. O que pode ser interessante para você já não chegar de uma página em branco numa discussão? Obviamente, eu não quero descartar o fator humano, né? Conversa também com a tua área cliente, conversa com o teu cliente para saber que métricas são importantes para ele de negócio, o que ele está acompanhando, o que ele está olhando, para você tentar, no lugar de BP, fazer a cola. Que essas métricas que ele está olhando e quais são as métricas que eu olho e como que essas coisas conversam. Mas, gente, para um lugar de capacitação mesmo, né? Que métricas são essas? A IA pode estar lá, ensina ela sobre o seu negócio e ela pode te dar sugestões. Então, assim, eu não vejo problema nenhum da gente usar esse tipo de coisa. E talvez vão vir coisas lá super interessantes, né? Métricas específicas do teu business mesmo. Métricas que a gente fala muito, né? Dentro do universo ágil. Métricas de eficácia, métricas de negócio, ROI, de algum investimento, né? Ou eficiência, qual o lead time de entrega de um determinado projeto ou de execução de um processo. Por que está demorando tanto para executar o processo lá naquela área? É falta de conhecimento das pessoas? É aí que entra o papel do BP de, então, talvez a gente precise puxar a capacitação voltada para isso. É uma métrica, sim, de satisfação do meu cliente. Tem tantas coisas que a gente pode olhar que sai do universo do RH, né? Então, enfim, acho que a inteligência artificial apoia muito também nesse brainstorming, sabe? Ajuda nesse sentido. Apoia, Fê, eu falei que eu não ia falar da iniciativa do BP Ágil porque eu não consegui dar tração nela. Mas eu acho que o BP, ele também conhecer de agilidade ajuda muito, porque quando ele entra para facilitar, né, vou dar um exemplo de um gestor que eu já atendi, que ele fazia retro, mas a retro nunca gerava aprendizado e ação depois. Então era fazer retro por fazer retro. Então quando o business partner ele também entende das metodologias ágeis, ele sabe como conduzir, ele começa a trazer de fato a melhoria contínua. Legal, a gente está fazendo uma retro, mas o que a gente está saindo aqui de aprendizado? Quais são as ações? Como que a gente está garantindo que isso está gerando valor depois para o negócio? Então ele começa a utilizar isso e trazer esses rituais ágeis para o dia a dia para não serem só mais uma dele por dele, né? A pessoa não sabe nem por que ela está fazendo a dele, mas ela está fazendo a dele ali. Ela está fazendo ali o dia a dia, está utilizando um Kanban microgerenciando. Outro dia eu vi um case onde o dia a dia da pessoa tinha que botar de 10 às 10 e meia eu estou fazendo isso, de 10 e meia às 11, microgerenciamento ali do gestor completo. Então, né, como que o BP ele também consegue entrar e começa a olhar para essa área e utilizar ali o princípio ágil, o mindset ágil, sei lá como a gente quiser falar aqui, para realmente ajudar esse gestor a pivotar a área dele, escalar a área dele, olhando, né, tendo a visão sistêmica que ele precisa, conectando aos objetivos de negócio, ou os OKRs, se essa organização utiliza OKR, enfim. Então, eu vejo muito que, eu falo isso por mim, né, gente, quando eu entrei numa organização que tinha agilidade, estava com a consultoria de vocês, mudou
a minha trajetória profissional e mudou. A gente, uma vez que a gente conhece a agilidade, eu acho que a gente não consegue mais voltar. Então, isso ampliou a minha visão de uma forma que eu agradeço muito, porque, de fato, eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse isso. Então, eu acho que o business partner também precisa olhar para isso, o RH precisa olhar para isso. E ter métricas, tudo isso que a gente fala dentro da agilidade, sabe? Então, infelizmente, eu não consegui dar atração no BP Ágil, mas eu acho que era uma iniciativa muito boa, sabe? Que depois a gente pode pensar em como que a gente traz isso também para o business partner, sabe, Fê? Para ter essa visão. Rafinha, eu sei que o nosso tempo aqui está se esgotando daqui a pouco, eu não sei se você tem alguma pergunta específica, mas eu queria só tentar amarrar e resumir aqui alguns pontos que eu acho que são pilares essenciais do que a gente está conversando, tentar resumir, né, do que são esses pilares que sustentam, talvez, né, esse papel de BP. Claro que eu não quero resumir só isso, mas acho que são talvez os 3 principais aqui que a gente está falando. Então, primeiro de tudo, né, se for jogar a transcrição desse podcast numa IA, talvez ela vai dizer que a palavra estratégia ou estratégico apareceu muitas vezes, né? Porque, de fato, ela é uma base muito fundamental do que o BP faz. Então, acho que tem um desses pilares, sem dúvida nenhuma, é esse olhar estratégico. E aí, gente, olha só, vamos só tentar sair do lugar do BP tem que ser estratégico e não pode fazer coisa operacional. Estou falando de estratégia da sua empresa, do seu negócio, tá? Entenda o que o negócio quer, quais são, né, os grandes desafios do ano. A gente está chegando aí, né, começamos aqui nosso segundo semestre, possivelmente daqui a pouco muitas empresas já vão começar a desenhar o ano que vem. Planejamento estratégico do ano. Então, tenta entrar lá ou ter informações do seu planejamento estratégico aí da sua empresa e entender quais são os desafios aí do teu negócio, do local onde você trabalha. O que a gente quer fazer para 2026? Quais são os grandes desafios? Quais são os produtos que a gente vai apostar? Que projetos a gente vai priorizar? Né? Quais são as frentes que a gente quer atuar? E vejam que isso é uma discussão nada de RH, é uma discussão do negócio, do produto ou serviço aí que a sua empresa presta. Então, tenta entender isso, dominar isso. Quais são esses números, métricas que a gente quer impactar, qual é o que a gente está querendo gerar como negócio. Muito bem. Então, acho que tem essa bolinha aí da estratégia, tá? Acho que tem uma outra bolinha também, que é a bolinha de você conhecer e dominar também o que a tua empresa faz dentro do teu business, né? Quais são os produtos e serviços que você entrega, né? Qual o valor de cada um? Como que eles se diferenciam no seu portfólio? Vamos dizer assim. Como é que esses produtos se relacionam? Como eles se coordenam? Qual é a diferença entre cada um deles? E aí, aqui eu só acrescentaria também produtos da sua organização e domine também quais são os produtos que o seu RH entrega. Quais são esses produtos ou serviços que o seu RH entrega? Porque você tem que saber também de RH. Então, vamos falar da estratégia do negócio, vou dominar o que a gente faz, mas como é que eu posso apoiar isso aqui tudo? Já que a gente falou que o BP tem que ser essa cola, essa ponte, eu tenho que juntar os nossos procedimentos, processos internos com aquilo que a gente está entregando para o nosso cliente, que são as pessoas, né, através desses processos que vão entregar esses produtos. Então, vejo que tem esse olhar também para isso. E talvez eu destacaria aqui uma terceira bolinha, pode ser que tenha mais, tá, gente? Mas estou tentando fazer um resumo, que é essa bolinha, sem dúvida nenhuma, de olhar para as pessoas e para a forma como elas trabalham. E aí, Ju, acho que conecta muito essa questão da agilidade. Transformar o modus operandi ali, a operação. Como é que as pessoas estão se relacionando? Como é que é o ambiente onde elas permeiam para gerar esses resultados e entregar esses produtos aí com excelência e atingir a estratégia? Então, acho que tem esse lugar de olhar como é que as pessoas interagem. Manutenção do ambiente, né? Para você promover os comportamentos que a gente quer, e aí tudo isso, para mim, tá conectado. Eu quis fazer isso aí porque me veio esse insight, eu falei, acho que a gente tá falando de 3 caixinhas principais aí. Muito bom, Fê, muito bom esse resumo. E isso se conecta, inclusive, com a próxima, talvez última aqui, infelizmente pelo nosso tempo, mas a próxima e última pergunta que eu queria fazer, antes da gente fazer o nosso fechamento, que é, a gente falou bastante sobre essa perspectiva do BP, né? O que o BP pode fazer, o que ele precisa fazer. Mas e se eu sou uma pessoa gestora de RH? Estou lá numa cadeira de diretoria, de superintendência, e tenho vários BPs que respondem para mim. O que eu deveria fazer de diferente para que esses BPs, para que essas BPs trabalhem melhor e de forma mais estratégica, né? O que vocês trariam de dicas para quem está nessa posição de liderança e como essa liderança pode, de fato, gerar um impacto para o dia a dia de quem está ali precisando se aproximar do negócio e da estratégia? Finha, acho que eu vou começar pelo básico, que deveria ser de toda a liderança, mas que hoje vejo que talvez não aconteça muito no mercado, que é primeiro, quais são os principais impedimentos que esses BPs estão tendo hoje dentro da área de negócio para conseguir realmente entender e participar
dos rituais do dia a dia e da estratégia. Ouvir genuinamente o meu time. O que está doendo hoje, principalmente para esses BPs do meu time, sabe? Para começar a pensar em hipóteses de solução. E o segundo, como que eu estou me posicionando como área para cima? Como que eu estou levando? Qual é o impacto que a gente pode gerar? E como que eu estou ajudando esses BPs a olharem de forma sistêmica? Porque o que eu também vejo muito no mercado hoje a gente tem os BPs normalmente eles atendem áreas, né, distintas. Tem uma carteira de clientes normalmente internos. E os BPs não se falam. Sabe assim, é curioso. Então, se a gente está dizendo que a gente está querendo fomentar internamente a visão sistêmica, como é que o meu time não está se comunicando e falando para ajudar as áreas a tirarem os gargalos entre elas? Então, é um outro ponto. Acho que tem que ter um ritual também que essa liderança precisa promover, onde os BPs vão trazer as dores das áreas e pensarem em conjunto como ajudar essas áreas a resolverem os problemas. Porque a gente encontra muito gargalo ali que os BPs conseguem ajudar. Só que eles também estão com a visão limitada. Então, acho que também tem esse olhar da liderança de como que eu também trago essa visão sistêmica para dentro da área. Aí existem várias ferramentas que uma liderança de business partner pode usar para isso, para facilitar, para ajudar. Enfim, tem várias no mercado, de termômetro, de diagnóstico, mas eu acho que é importante essa liderança também ter essa visão, como que ela está levando isso para cima com métricas, com dados, né, para poder ajudar a mostrar para essa alta liderança o potencial do papel do business partner pro negócio, sabe? E quais são as métricas que você está trazendo para esses BPs para que eles possam mensurar a entrega deles correlacionada ao negócio? Será que um BP está com uma métrica somente de um team building, fazer o team building? Ou SLA de recrutamento e seleção? Enfim, também você começar a ter essa visão também de resultado. Acho que eu diria isso, assim, que me veio aqui agora rápido na cabeça. Eu vou adicionar também, tá, Rafinha? Que eu não me aguento. A gente tá aqui falando aí, várias ideias foram surgindo conforme a Ju foi falando. Eu acho que tem uma outra... Eu gosto muito disso aí que ela trouxe de a pessoa gestora, né? Uma liderança diária e tal, que tem um BP ali pra chamar de seu, vamos dizer assim, né? Que atende aquela área. Trazer essa visão sistêmica. Eu gosto muito desse ponto. E aí, conecta muito com o que a gente fala muito, inclusive aqui na K21 Nowhere, que é de amar o problema e não a solução. Você, gestor, você líder, né, gestor, gestora, um líder de área, ou você, né, gerente de algum time aí, traz o teu problema, experimenta trazer o teu problema para o BP, e não trazer qual é a solução ou o pedido, né, específico que você tem. Traz o problema. Então, dá um exemplo que eu imagino que deve acontecer muito com vários BPs, a Ju tá aqui, pode me confirmar, que é a área, né, de negócio lá, um líder, uma liderança qualquer, chega e fala, eu preciso dessa vaga aqui X de analista de não sei das quantas para ontem. Um clássico, certo? Ou pede para o BP ou pede para alguém lá de recrutamento e seleção. E a gente faz o quê? Normalmente, tá bom, vou procurar. Então, essa pessoa para você, vou fazer o hunting, né? Vou começar aqui todo o processo de triagem e buscar essa vaga. Você não sabe por quê aquela vaga é importante, você não sabe qual é a aposta que a área lá tá fazendo, né? Ou você não tem um controle muito bem você não tem visibilidade sobre como é que as demandas dentro daquele time estão distribuídas e aí por isso está sobrecarregando alguém, por isso você precisa de alguém e consequentemente o lead time está muito alto, por exemplo. Você normalmente, que é a pessoa demandada de RH ou BP, não sabe qual é o problema que o demandante está te trazendo, porque o modus operandi em geral tenho essa vaga aqui e preciso dela para ontem. Então, gestores que estão nos ouvindo e business partners que também estão nos ouvindo, busquem fazer mais perguntas, né? Você que é gestor ou gestora pode trazer o seu problema. Então, em vez de dizer, preciso da vaga para ontem, olha, tem uma aposta de crescimento de X aqui nesse mercado e eu acho que um profissional com essa característica poderia nos ajudar muito, complementaria aqui os skills do nosso time. O que você acha? Experimenta perguntar o que o BP acha. E BPs, experimentem perguntar também qual é o problema que aquela gestora ou gestora, né, tem quando te traz uma demanda, né? Entender quais são essas dores, né, do cliente. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito também, Rafinha, no caso das lideranças, né, acho que assim, a gente tá dando recados para lideranças aqui que servem para o BP também, né, da gente começar, e aí conecta, por exemplo, com o case ali de team building que a Ju trouxe, né, tentar entender vamos tentar buscar e medir, né, ter no nosso radar o impacto daquela ação. E não, fez o check ali, né, fez o team building,
consegui a vaga, fechei a vaga, não sei o quê. Tudo bem, isso as tarefas são importantes para executar alguma coisa, mas elas têm que ter um impacto maior, um porquê maior por trás de você estar fazendo aquilo. Então, talvez a gente começar a ter conversas de lideranças com os seus BPs, mais na linguagem do impacto do resultado e menos na linguagem do fez, não fez, cadê a vaga, cadê o candidato. Acho que isso é uma coisa. E por último, o que eu iria sugerir, que eu acho que pode ser um ganho enorme, é começar a botar na rotina, em algum momento, né? Claro que eu sei que as agendas às vezes ficam muito complexas, mas assim, ter algum ritual de governança mesmo, algum mecanismo de coordenação entre o que a pessoa líder, né, daquela área está vendo de demandas, de necessidades ali, o BP com esse know-how todo de gente, mas também está mapeado ali o negócio, para eles terem essas conversas de coordenação de esforços, sem contar a coordenação de esforços, como a Ju falou, de BP para BP, né? Entre eles também, porque eles juntam a visão sistêmica dos clientes que atendem e podem ter conversas, inclusive, de melhoria contínua, né? Entre eles, para dentro da organização, mas no foco líder BP, eu acho que tem esse lugar, essa oportunidade, sabe? Eu acho de ter um ritual mesmo, alguma cerimônia, ou qualquer coisa do tipo, alguma governança entre eles, um mecanismo que vamos falar dos problemas e como é que a gente pode resolver, vamos priorizar e fazer as nossas ações aqui de melhoria, né? Então vejo assim, acho que ajuda aí dos dois lados. Muito bom, gente. Infelizmente a gente vai ter que se encaminhar para o fim aqui, mas eu passaria dias conversando com vocês sobre esse assunto. Quero pedir, quem estiver ouvindo a gente aí, interage com a gente lá no canal, na comunidade do Telegram, do Love the Problem. Falem pra gente o que vocês acharam, se as dicas aqui, os insights foram, né, úteis pra vocês, se já pensaram em coisas pra colocar aí na prática. Se vocês quiserem que a gente aprofunde em mais algum assunto, chame a Ju de novo aqui e a Fê de novo pra gente falar mais. Eu tenho certeza que sai mais uns 10 episódios aqui, se a gente for puxando. Então, por favor, contem pra gente também. E pra gente fechar, eu queria pedir de vocês duas, assim, uma mensagem final, né? De tudo que a gente conversou aqui, se vocês tivessem que deixar uma mensagem, uma coisa, para que quem ouviu a gente leve para casa. Tipo assim, gente, se vocês forem esquecer o episódio inteiro, não esqueçam disso aqui. Comecem por aqui, que essa é a coisa mais importante. Como vocês sabem, né, a gente ama priorizar. Então, queria que cada uma de vocês priorizasse aí uma mensagem final pra gente deixar pra galera que tá ouvindo. Eu traria, Rafinha, que é o foco na necessidade e não na satisfação. Porque eu acredito muito que quando a gente está atendendo a necessidade, isso já gera um prazer e uma satisfação interna. Então, quando a gente está olhando só para a satisfação, não necessariamente a gente está atendendo a necessidade. Mas quando a gente olha para a necessidade, a gente também está olhando para a satisfação. Então, eu diria que isso é importantíssimo para o cargo do Business Partner. Começa a olhar qual é o problema. Como disse a Fê, ame o problema e não a solução. Então, eu encerraria com isso. Eu gosto muito desse ponto que a Ju trouxe, de olhar para a necessidade. Ele conecta muito com a história do ame o problema e não a solução. Eu talvez vou colar ali um pouco da fala da Ju e, como ela falou, né, que é essencial para um business partner, para o RH como um todo, mas a gente está focando aqui, né, no papel do business partner, se apropriar mais de uma abordagem mais ágil, né, de fazer as coisas. Que passa muito por customer centricity, tipo, olhar as necessidades, você conversar com o seu cliente, entender o contexto. Faça mais perguntas. Talvez eu deixaria esse recado, essa dica. Faça mais perguntas. E eu sei que às vezes o dia a dia engole, gente. Não dá tempo de fazer perguntas e explorar. Você só quer fazer aquilo e tirar da sua frente, e eu super entendo. Mas faça perguntas. A chance de você ser assertivo vai ser muito maior. E conhecer um pouco desse universo, né, da agilidade, dessa abordagem, da cultura, dos princípios de entrega em ciclo curto, olhar para o teu cliente, conseguir priorizar. A dificuldade aí é o desafio do milhão aí, eu acho, do século, né? Conseguir priorizar tudo que a gente tem para fazer. Então, a agilidade ajuda muito nesse sentido. Acho que eu deixaria essa dica também, né? Faça perguntas e estude um pouco mais sobre agilidade, como que essa abordagem pode te ajudar a gerir ainda melhor o teu dia a dia, tuas entregas. Bom, até porque a agilidade é uma coisa que ensina a gente a fazer as melhores perguntas, né? Então, acho que tá super conectado, Fê. Gente, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui gravando com vocês. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Obrigada por toparem minhas perguntas, desafios e tudo mais. E a gente se vê. Tchau, galera. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais
e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.